noite, meu querido aluno. Vamos continuar com nossa aula hoje falando sobre o processo de acreditação hospitalar. Bom, a gente fala em acreditação. O que seria acreditar? É acreditar que aquela notícia, aquele fato é real. É acreditar que pode haver um processo de melhoria. Quando a gente fala em acreditação hospitalar, a gente está correlacionando o fato a qualidade, a gestão, a garantia da qualidade dos serviços prestados. Quando a gente adentra na história da saúde no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, a gente vê que várias atrocidades, elas foram sendo não, aqui ainda acontecem. Quando a gente às vezes assiste televisão, a gente precisa ir muito longe para ver que algumas notícias que são recorrentes, principalmente na saúde do Brasil, fazem com que a gente reflita onde é que a gente vai chegar com a saúde aqui no Brasil. Vira e mexe, você vê o caso de pacientes que saem, estão com gesso na perna, mas não tem comida no hospital, ele sai e vai comprar um lanche lá fora, falta um médico, falta um enfermeiro, falta equipamento quebrado, falta o material médico hospitalar, falta o fármaco, falta N coisas, o procedimento foi mal feito, o paciente fez uma cirurgia no braço, o braço dele veio troncho. Então, várias coisas que envolvem a qualidade que a gente vê que ainda são recorrentes na saúde no Brasil. E só para vocês terem ideia, houve um anuário, o segundo anuário de segurança e assistência hospitalar no Brasil. E esse anuário ele indicou que houve tantos erros dentro dos hospitais, principalmente os públicos, tanto quanto os privados, que chegaram a matar em torno de 148 pessoas por dia. E aí você começa a refletir, será o que é que aconteceu? O que é que levou a você ter uma morte de 148 pessoas por dia? Multiplica aí 148 vezes 30, que é referente ao mês, depois multiplica esse valor por 12. Você vê que é uma conta absurda de pessoas que morrem por conta de problemas que acontecem dentro do hospital, por conta de falhas de processo, por conta de erros que poderiam ter sido evitados se fossem bem gerenciados, se fossem bem planejados. E aí denoto que a falta dos cuidados que se tem quanto aos procedimentos, quanto aos processos de segurança e de atendimento a esses pacientes que estão aqui no nosso país, aqui no Brasil. Só para você ter ideia, em 2017 foi feito um levantamento que aproximadamente 56.076 pacientes eles morreram por conta de falha no âmbito hospitalar. E entre 30% e 36% foram procedimentos, foram eventos que poderiam ter sido evitados se tivesse havido um melhor planejamento, um melhor monitoramento e houvesse alguns tipos de políticas mais rígidas quanto ao controle da qualidade nos serviços que são prestados à população brasileira, que dependem principalmente não só do serviço privado, que acontece também no privado, não vou dizer que é só no SUS, mas também que acontece no privado, mas que infelizmente acontece mais ainda no serviço público. Aí a gente pergunta, beleza, e onde é que está esse processo de acreditação nesse contexto? Bom, a acreditação é falar em qualidade. Se a gente for falar em qualidade, não dá para a gente não pensar no que foi o passado, e tudo que aconteceu com os processos de efetivação das metodologias criadas lá atrás com Edward Deming, que foi considerado o pai do ciclo PDCA, mas na verdade quem inventou o ciclo PDCA não foi o Deming, né? Foi o Stewart. O Deming ele massificou a utilização através do momento que ele foi até o Japão, destruído pela Segunda Guerra Mundial, e ele foi ensinar os japoneses a utilizar os métodos estatísticos através de probabilidade, e o Japão virou aquela grande potência de qualidade. Os produtos japoneses deram um up, uma subida em termos de referência de qualidade para o mundo inteiro, principalmente na época entre a crise do petróleo e o início da década de 80, onde vários produtos japoneses entraram nos Estados Unidos, enquanto vários produtos americanos entravam em declínio, porque não tinham mesmo a qualidade que era ofertada pelos japoneses. E esse contexto de qualidade ele foi evoluindo, foi se criando várias ferramentas de controle, aí vieram as certificações de qualidade que visavam garantir realmente
que houvesse uma qualidade na oferta e na produção, não só na produção de produtos, mas também na oferta de serviços, no monitoramento de serviços, e que essas certificações elas já trazem métodos padronizados para viabilizar o processo de implantação da certificação e que você encontra praticamente em tudo hoje que você compra. Vai comprar uma televisão, aí tem um certificado de ISO que garante a qualidade da produção daquele produto. Um celular que você compra que também tem um ISO que garante a qualidade, o procedimento, o processo desse produto. E quando a gente fala em acreditação, a acreditação hospitalar, que é uma certificação de qualidade no âmbito da saúde, ele visa o quê? Padronizar os processos e também tenta exigir que esses processos eles atinjam um nível de excelência, visando reduzir os erros que são críticos, e esses erros que a gente, como viu, esses erros de processos, eles podem chegar até a ceifar a vida de alguns pacientes. E o principal é que essa certificação ela consiga atender o paciente da melhor maneira possível. Garanta que aqueles processos, aqueles procedimentos que estão lá, que vão ser trazidos para o paciente, eles sejam processos já revisados com uma garantia de qualidade para que não haja um risco maior na vida desse paciente. Também a ideia da certificação, ela além de de garantir. Garantia é mais difícil, né? Porque vira e mexe, você pode até ter uma certificação, mas haver o desvio no meio do caminho. A gente sabe que, infelizmente, as pessoas, o ser humano, ele é falho, e por mais que você tenha um padrão estabelecido, vira e mexe, alguém ali pode mudar o padrão e alguém ou alguma coisa pode dar um erro, infelizmente, desviar e dar um problema sério, inclusive até ceifando a vida do paciente. A ideia da certificação da acreditação também é de garantir uma maior eficiência tanto da equipe, tanto quanto a redução de custos desnecessários ao serviço de saúde. Como a gente sabe, os custos são altíssimos dentro do ambiente hospitalar, dentro não só do ambiente hospitalar, mas dentro de todo o serviço de saúde. E a acreditação ela vai ser vista como um método avaliativo dos serviços de saúde que tem por finalidade assegurar a qualidade e a segurança assistencial. E ela vai ocorrer através de padrões e requisitos que são previamente definidos pela entidade certificadora, a entidade que vai fazer o processo de acreditação naquela unidade de saúde. E você tem aqui no Brasil a ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação. Você tem a Joint Commission, que é uma entidade internacional. Você tem a Acreditação Nacional Integrada para as Organizações de Saúde, conhecida como a sigla dela, no caso, NIAHO. Você tem a Healthcare Information and Management System Society, que é a HIMSS. E por último, a gente também tem a Accreditation Canada, que são as entidades que atuam com o processo de certificação de acreditação. Na verdade, o processo de acreditação ele é voluntário, obviamente que ninguém é obrigado a fazer, mas o hospital que quer mostrar às pessoas, quer mostrar ao seu público que ele está investindo em qualidade, ele busca uma entidade certificadora que, na verdade, funciona mais como um processo de educação continuada. Como o ciclo PDCA, que quando você aprende como é que funciona o ciclo, quando ele se completa, você vai ter que fazer um novo ciclo para ver o que é possível de melhorar. O sistema também de acreditação, ele foca nisso, foca que sempre vai haver alguma coisa que pode ser melhorada no âmbito da qualidade dentro de uma unidade de saúde. E durante o processo de acreditação, vários técnicos, os clínicos, eles são responsáveis pela análise e vão procurar demarcar quais são os melhores procedimentos de gestão que são oferidos, que são ofertados dentro da unidade de saúde e que garantem a máxima segurança desses pacientes. Isso é imprescindível no processo de acreditação hospitalar. Lembrando que não é só essa questão da melhoria da qualidade, do processo de padronização, mas o processo de acreditação hospitalar
ele vai ter uma função também de otimizar a utilização dos insumos. A gente sabe que o hospital, ele infelizmente é um dos maiores gastadores, e não só gastador, mas também desperdiçador de recursos, que às vezes compromete parte do seu orçamento, principalmente no âmbito público. Se a gente for levantar historicamente, não precisa ir muito longe, mas uma vez eu usei o Google, você vai ver hospitais tendo que descartar medicamentos vencidos, alimentação estragada, material médico hospitalar que venceu, que não foi utilizado, e ainda para piorar, ele é descartado de maneira errada e que inclusive pode comprometer o meio ambiente. Então, a acreditação hospitalar ela vem também como uma maneira, uma função, com a função de otimizar a utilização desses insumos e, consequentemente, aumentar a produtividade dos profissionais, não só da saúde, mas aqueles também que prestam apoio, tanto da área fim quanto da atividade meio. A atividade fim é aquela que está direcionada para o objetivo principal da unidade de saúde, e a atividade meio é aquela que presta apoio, e tanto quanto desenvolver o entendimento estratégico de como funciona esse processo de acreditação, que pode ser melhorado para que a qualidade dessa unidade de saúde ela possa ser melhorada e, consequentemente, as pessoas, a comunidade que vai estar à sua volta, eles verem esse processo de evolução dentro da unidade de saúde. E aí, esse tipo de processo, além de otimizar a melhoria dos serviços, ele vai contar com procedimentos internos com um alto grau de perfeição e redução, principalmente do processo burocrático, e otimizar principalmente o tempo dentro das unidades de saúde, quanto à prestação de serviços pelos seus profissionais que foram contratados para esse tipo de atividade dentro da unidade de saúde. Na verdade, dentro da atividade que esse profissional de saúde ele vai exercer. Para a gestão, você vai ter pessoas mais comprometidas, que vão conseguir, obviamente, quando estão num ambiente organizado, sem se preocupar com tanta burocracia, sem se preocupar em ter que ficar apagando incêndio o tempo todo, ele, consequentemente, vai ter pessoas mais envolvidas que vão conseguir otimizar e melhorar o seu serviço e, consequentemente, ganhar tempo. Quando a gente fala na filosofia da qualidade, voltando lá atrás, na escola da administração japonesa, dentro do sistema de Just-in-Time, que se falava no método o Kanban, o Jidoka, Kaizen, ele falava que o desperdício tem que ser evitado. E ele fala de desperdício, inclusive, do tempo. O desperdício do tempo do funcionário, do servidor. E nesse contexto, na hora que você consegue fazer com que o tempo ele não seja perdido, você também está trazendo, está oferindo a qualidade aos serviços prestados pela unidade de saúde. E a maior vantagem da mudança de cultura com a implantação do processo de acreditação é que essa cultura ela vai ser modificada para a cultura do aperfeiçoamento constante. Então você vai estar sempre buscando a melhoria, se preocupando com os detalhes, se preocupando que os processos, os procedimentos, eles sejam cumpridos dentro daquilo que foi padronizado, foi startado, foi o visto para efeito de otimização dos processos, e, consequentemente, o serviço ele vai estar em constante ascensão do processo de qualidade. Para seguir essa regra, é óbvio que você já tem acesso a documentos que estão disponíveis, seja da Joint Commission, seja da ONU, e a gente vai encontrar os manuais, que são aqueles manuais que vão preconizar tudo que é necessário, tudo que precisa ser seguido para que um hospital ele consiga atender a todas as exigências de um processo de acreditação e, consequentemente, o seu hospital, a sua unidade de saúde, ela possa ser vista como uma referência da qualidade no tratamento, na assistência ao paciente, que depende dos serviços de saúde. É óbvio que ninguém procura a unidade de saúde porque ela é mais bonitinha. Não. A ideia principal é que a pessoa que busca o hospital, ele busca a resolução de um problema de saúde. E na hora que ele encontra a unidade que consegue oferir a ele a qualidade que ele precisa em termos de assistência, em termos de estrutura, em termos de qualidade, consequentemente, ele vai vislumbrar a possibilidade de que aquela unidade seja melhor em termos de acolhimento para que ele resolva o problema momentâneo
com relação à melhoria, à busca pela melhoria da sua saúde.